Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo, com a Gabi, Oi! o Gui Oiê! e eu, Hilda. Primeiro vamos explicar por que escolhemos esse nome, Cidadãos do Mundo. É porque o Brasil recebeu o mundo todo para se formar. Temos imigrantes de todas as raças e etnias, e agora há brasileiros em todos os cantos do globo. Onde quer que a gente vá, a gente sempre encontra um ou mais brasileiros, turistando ou vivendo mesmo. Ou seja, o brasileiro é basicamente um cidadão do mundo. Até quem nunca saiu do Brasil, se não for índio, tem um pé em outro lugar e sonha em conhecer outras terras e principalmente outros povos. Vamos tentar trazer convidados com backgrounds diferentes, várias idades, países e fuçar como vivem os brazucas por aí. Nós três nos juntamos porque temos em comum o Japão. A Gabi nasceu no Japão, mudou-se para o Rio de Janeiro com 11 anos e agora voltou ao arquipélago. O Gui foi criado em Santa Catarina, veio ao Japão aos 8 anos e agora vive nos Estados Unidos. E eu nasci e fui criado em São Paulo, depois morei nos Estados Unidos e agora estou em terras nipônicas há alguns anos. Bom, vamos lá, vamos ouvir a história do Gui. Conta aí, Gui. Oi, pessoal! Bom, meu nome é Guilherme. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Só que meus pais se mudaram pra Santa Catarina quando eu era muito pequenininho. Tipo, acho que uns 2 anos de idade, assim. E quando eu tinha 8 anos, eu recebi essa notícia dos meus pais que nós nos mudaríamos para o Japão, para Guma, especificamente. E me mudei pro Japão com 8 anos. Vivi lá por 15 anos. Fiquei lá 15 anos, estudei em escola japonesa, trabalhei como tradutor, fiquei lá um tempão. E depois, na faculdade, eu entrei numa faculdade americana, chamada Temple, onde eu conheci meu parceiro, que é americano. E no Japão ainda, né, infelizmente o casamento gay não é legalizado nem reconhecido. Então, nós decidimos mudar para os Estados Unidos para a gente conseguir casar e continuar a nossa vida juntos e tal. Eu também sempre tive muita vontade de me mudar, de vir para os Estados Unidos, né? Já estudava inglês, adoro a cultura, sempre fui apaixonado por cultura pop americana também, seriado, música e tudo. Então, foi assim, literalmente o casamento perfeito. Aí eu tô aqui nos Estados Unidos, vai fazer já 4 anos, em maio do ano que vem, então nossa, passou muito rápido. E hoje eu trabalho como tradutora aqui também, como analista de conteúdo. E é isso. E você, Gabi, qual que é a sua história? Gente, depois da história do Gui, tô até com um pouco de vergonha. Depois vai vir a Yudinha. Ai, coração. Ai, gente, meu nome é Gabriela, tenho 20 anos. Eu nasci e morei no Japão por 10 anos. Me mudei pro Brasil porque minha avó, na verdade, meus avós moravam já no Rio de Janeiro e minha mãe queria passar mais tempo com eles. E a gente foi. Eu tinha 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos. E me mudei para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, cidade turística, praiana, totalmente diferente com o Izumi. Mas, enfim, passei minha adolescência lá, foi uma delícia, foi difícil também. E agora tô de volta aqui no Japão. Acho que tem muita mais oportunidade para mim, que falo as duas línguas e inglês também. E acho que foi a melhor decisão que eu fiz. Eu adoro esse país. É isso, estamos aqui, vamos compartilhar nossas histórias, enfim, chamar convidados especiais. E é isso, estou muito animada, muito ansiosa para dividir esse palco, podcast com vocês. Né, Yudinha? Conta de você. A minha história é muito longa, né? Vou tentar resumir aqui. Então, como eu falei, eu nasci e fui criada em São Paulo, nunca pensei em sair do Brasil. Daí tomei um pé e minha família toda estava fora do Brasil na época. O meu irmão morava já no Japão, minha irmã casou com um holandês, estava indo embora com o meu sobrinho. Minha mãe viajava para lá e para cá e aí eu tinha viajado já
bastante. E o único lugar que eu cheguei e falei, cara, eu podia morar aqui. Esse é o único lugar que eu moraria fora São Paulo, que foi Los Angeles, né? Aí me deu lá a crise, juntou tudo, estava muito difícil andar em São Paulo, eu tinha muitas lembranças, né? E aí resolvi mudar, resolvi ir para Los Angeles, falei, vou estudar um pouquinho, tal, conversei com algumas pessoas e fui para Los Angeles para estudar. Cheguei lá, tive roommate, né? Que é uma coisa que eu nunca tive antes na minha vida, que foi meio complicado, uma hora eu conto aí as histórias. E fui estudar numa faculdade e tal. Amei, assim, os primeiros 6 meses eu acho que foram fantásticos, é sempre super divertido mudar, né? Daí trabalhei, consegui um trabalho, mudei meu visto para trabalho e fiquei lá em Los Angeles por algum tempo, mas me cansei e tal. Outra hora a gente conta mais detalhes. E acabei vindo parar no Japão, né? Que é um lugar que eu nunca quis vir, que eu achava japonês machista. E não queria, tinha muita birra com o Japão e tal. E minha mãe sempre quis que eu viesse. Aí eu falei, quer saber? Ela falou, você já tá no meio do caminho, né? Que eu tava pensando em sair de Los Angeles e não sabia exatamente o que ia fazer da vida, se ia voltar pro Brasil ou não. Eu queria passar alguns meses na Europa, porque nessa altura eu já tinha 3 sobrinhos, queria conviver um pouco com eles, enquanto eles eram pequenos. Mas aí vim pro Japão, passar 12 dias, num feriadão aqui de maio, chamado Golden Week. E aí, só festa, né? Só alegria. Encontrei um monte de brasileiro, churrasco pra lá, churrasco pra cá, é praia. Teve até um tufão, teve terremoto, tudo, né? Assim, novidade. Uhum. Aí, adorei aqui, me senti no Brasil um pouco. Outro clima, muito diferente de Los Angeles. Mas aí já tinha marcado minha passagem e fui para Holanda, fiquei por 3 meses lá. E depois voltei, dei uma passadinha pela Malásia e voltei para o Japão, onde eu estou até agora. Mas aqui eu exerci a minha profissão, eu sou jornalista. Depois comecei a dar aulas e tal. E agora eu dou aulas de línguas em 2 universidades. E é isso, né? Estamos aqui. Aí conheci um monte de gente. Muitos dos meus amigos aqui no Japão são jovenzinhos, né? Como o Gui e a Gabi. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu e o Gui, a gente sempre conversava muitas horas, né, Gui? Quando a Muitas, gente se muitas. encontrava, Era. passava as noites, né? É, a gente se encontra uma vez por ano, né, Hilda? Normalmente. E a gente acaba se encontrando lá para umas 9 da noite e acaba voltando lá para umas 7 da manhã. A gente É já, que eles fazem a janta, aham. café da manhã, A gente já, às vezes o já, almoço. é, já teve vezes assim que a gente saiu para um café, né? É, Lembra, Gui? Que o Gui gosta muito de café. Eu tenho um café aqui super legal, vamos lá, tal. Fomos lá umas 5 da tarde. A gente saiu do café, a gente foi jantar. Daí aí a gente teve que trocar o lugar de jantar, porque aquele lugar fechava à meia-noite, sei lá. E a gente foi para outro lugar que fica aberto 24 horas por dia, que é o Joyful, né? Um restaurante aqui. E a gente ficou até 7 da manhã, até tomar o café da manhã, por isso que a gente né? resolveu criar um podcast, né, para conseguir também botar papo em dia, para conseguir também, né, compartilhar experiências, não só entre a gente, mas com outras pessoas também. Mas acho que o legal de morar fora também é isso, né? Que você acaba conhecendo pessoas incríveis, amizades assim que você leva pro resto da vida. Uhum. E a Gabi eu conheço desde bebê, né, Gabi? Bebê, desde neném. Sim. E o Gui, conheço agora, mas já sinto que conheço há Amizades. anos. É, amizade pra vida também. Amizade por vídeo. Amizade por vídeo, realmente. Nossa, quantas, Sim. né, até. Mas você estava falando, Hilda, você também falou, né, Gabi? Essa coisa que eu acho muito engraçada, assim, todo estrangeiro, principalmente brasileiro, que você conhece no exterior, pelo menos fala isso, assim. Eu fui planejando ficar um tempinho e, bum, passou 15 anos, passou 20 anos, passou 30 anos. Assim, isso é muito engraçado, né? Não sei pra vocês, mas meus pais, eu acho que eles tinham planos de ficar 5 anos. E acabou que, né, eu saí de lá, eu fiquei 15 anos no Japão, eles estão lá até hoje. Aqui pros Estados Unidos também era pra gente voltar depois de 2 anos, a gente já tá 4. E vocês, assim, pra vocês foram. vocês- Quanto tempo vocês planejavam ficar e Eu por vim passar quê? 12 dias. 12. 12 dias.
12 dias, exatamente. Eu acho que eu nunca tive isso, assim, porque quando eu mudei para o Brasil, né, porque foi minha primeira mudança, meus pais tinham a intenção de ficar por um bom tempo. Então a gente ficou por 10 anos, 10, quase, quase 10. E dessa vez, acho que foi a primeira vez que eu decidi, só, né, por mim, só por mim, de voltar pra cá mas também sem uma intenção, tipo, não, vou ficar no Japão só por algum tempo. Eu acho que eu vim assim, meio aberta ao que der e Aham. vier, sabe? Então, acho que eu nunca senti isso de, nossa, eu ia ficar aqui tão pouco tempo e eu tô aqui por muito. Eu acho que é um pouco diferente, né, nesse sentido. Mas aí eu tinha certeza que, Bati o recorde, que né? foi, 12 foi o dias recorde. pra. 20 anos. Eu acabei de fazer 18, acho que 18. Cheguei no final de 2004 aqui no Japão. Eu também cheguei. Meu Deus. Eu cheguei em 2004. Eu fui em 2004 também. Eu fui em agosto de Aqui em 2004, cheguei no verão. Em Guma eu cheguei dia 2 de outubro. Acabou de fazer. Quer dizer, vocês que vão ouvir o nosso podcast, talvez seja 19 anos já, né? Ah, Mas o tempo passa, tem muita gente, muitas histórias aqui. Eu trabalhei como repórter, né, da IPC TV, que é uma afiliada da Rede Globo. Ela virou afiliada da Rede Globo depois de alguns anos que eu já trabalhava para eles. É uma rede de TV local que produzia um jornal aqui, semanal, né? Semanal não, quase que diário, né? De segunda a sábado. E eu produzia matérias sobre brasileiros que vivem no Japão. E entrevistei muita gente com histórias semelhantes, né? Vieram aqui para ficar um ano, juntar uma grana, porque todo mundo acha lá no Brasil que vai vir ao Japão, vai enriquecer em 2 anos, e aí voltar para o Brasil, montar uma empresa e nunca mais precisar voltar, né? Mas a Sim. realidade é bem diferente, né? ah, com certeza. Nossa, Uhum. muita saudade da IPC, assim, dos programas. Inclusive, foi ali que a gente se conheceu, sabia? Você lembra, Hilda? Que a gente. É? Sim, eu fui. Eu tava fazendo uma apresentação de axé no evento de intercâmbio cultural. Eu amo, gente. Eu amo. O Gui é muito da dança, dos cantores. Tô amando. Nossa, e aí eu vi ali, eu falei, nossa, aquele microfone é da Globo. E aquela repórter é da Globo. Vou ali pedir uma entrevista. Não sei quem que pediu a entrevista, mas você acabou me entrevistando. Acho que você perguntou como é que a gente teve a ideia. Como é que vocês tiveram essa ideia de que é uma dança, uma coreografia esquisita dessas. Não, mas é que você entrevistou a gente sobre sobre a apresentação e tal. Aí depois de um tempo que a gente acabou se conhecendo assim, né, mais pessoalmente e tal, mas o de primeiro contato foi nessa entrevista, assim. Olha aí, eu fui professora de inglês do Gui e da Gabi, É. né? Hum, sim. Depois o Gui, né? O O Grilo. grilo, é. O Gui. Depois o Ai, Gui virou meu assistente, né? Lembra? Uma É. época você ia comigo fazer matéria que você estava pensando em fazer Sim, jornalismo sim. ou alguma coisa na área de Não, foi a comunicação. primeira vez que eu traduzi E alguma é, coisa na vida, assim, porque porque, nossa, eu sou muito grato, assim, porque sempre tive curiosidade de, né, ser tradutor, de ter, assim, um pezinho ali no jornalismo também, sempre tive interesse, mas quando você me chamou pra te ajudar a fazer lá a entrevista aqui, eu ajudei a traduzir, né, o que os japoneses estavam falando pra Hilda. Meu, foi meu primeiro contato com a tradução, e depois, anos depois, eu fui trabalhar como tradutor e tal, mas ali foi a primeira experiência mesmo, assim. Mas muito engraçado lembrar disso. nossa. essa coisa de tradução é engraçado comigo. Eu já passei cada perrengue aqui porque eu tenho essa cara de japa, né? Totalmente japa. Se eu não abro a boca, eles pensam que eu sou japonesa. E aí, quando eu falo, não, essa aqui é minha tradutora, eles racham de rir, né? Eles pensam que eu tô brincando. E, na verdade, a gente teve um lugar que a gente foi num teatro lá em Kofu, Yamanashi. E aí fui com uma amiga minha que é morena, ela é quase negra, e ela foi fazer a tradução. E o lugar estava lotado, então eles acharam que a gente estava sacaneando para minha amiga poder entrar no teatro.
E eu falava, não, eu não sei falar japonês. E eu assim, né? E naquela época eu não sabia nada mesmo, patavinas. E a minha amiga falou, conversando com a diretora do teatro e falando, não, eu sou a Tsuyako dela, tal, né? Eu sou a tradutora dela, não sei o quê. E a mulher olhou e falou, não parece não, e não sei o quê. E ficou pé da vida com a gente. E não quis acreditar que ela estava fazendo tradução para mim. E eu lá com aquela cara de paisagem, né? De, o que que tá acontecendo, Não, né? mas nós três aqui, né? Aqui os três se, né, os três não só tem cara de japonês, mas os três são descendentes de japonês, né? Que também é uma coisa Uhum. que os três têm em comum, assim. E, Ah, é verdade, não, né? Nós três. É. Meus quatro avós eram japoneses. Os de vocês também, né? é, Não, minha avó é japonesa e meu avô já é misturado, já é Ah, ah, é? descendente. Ah, Aham. mas Mas ele continua, é filho continua, de é descendente japoneses, né? japonês, né? Não É, teve, sabe de não teve nenhuma japonês. mistura na família. É tudo sangue japonês. Não. né? Isso. Isso. É. E aqui conta muito isso, né? A coisa do sangue. Quer dizer, conta mais ou menos, né? Porque não interessa nada. Quando chega na hora da papelada, nasceu onde? No Brasil. Ah, brasileiro, sai. Ah, é. E é engraçado também, né? Os três, assim, vêm de descendentes de japonês e tal, mas, assim, uma coisa que nós três temos em comum também. Os Somos super, brasileiros. tipo assim, né? O choque de cultura mesmo, assim, tipo, os três que tiveram histórias, assim, super engraçadas, assim, que tiveram tempo ali pra se adaptar. Então, você vem de uma cultura que você já tá, entre aspas, já familiarizado, mas quando você chega ali no lugar, sempre tem, né? Um... Não, assim, na verdade, por exemplo, no Brasil me irritava muito grupinho de Aham, japoneses. Eu não andava com aham, japoneses. Eu achava eles um saco, porque eles ficavam falando em japonês, né? Ficavam tirando sarro dos outros, em japonês e tal. E eu não gostava muito, eu achava que eles ficavam menosprezando os brasileiros. Porque eu estudei inglês na União Cultural Brasil-Estados Unidos. E ali era pertinho do Colégio Bandeirantes, que era lotado de japa, né? Japa. No Brasil, a gente, né, quem tem a nossa cara, nascida no Brasil é aham, japa, né? Japonês. E aí vivia cheio ali no shopping center paulista, ali também lotado de japoneses. E eles ficavam sempre em grupinhos, assim, rindo da cara dos outros, e a gente não tinha a menor noção do que eles estavam falando. Então eu não gostava muito de japoneses, assim, meus amigos não eram japoneses, eram todos, não eram aham. descendentes de japoneses. Fui Uhum. conviver com japoneses aqui no Japão, com brasileiro, né? Que aí Ah, a gente chega aqui, a gente não é japonês, a é... gente descobre que a gente não é, Não, mas com Sim. né? certeza. Aí eu sempre brinco que eu falo que nós somos piores que os palestinos, porque a gente não tem nem terra para ser expulso. Porque chega lá no Brasil, a gente é japa. Chega aqui no Japão, a gente descobre que a gente é estrangeiro, né? Então, É. Acho que Uhum. todo mundo que sai do próprio país, no final, assim, né? A não ser que a pessoa realmente passe muito, 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 muito tempo, assim. Mas até gente que passa muito tempo fora, acho que sempre acaba se sentindo, de uma forma ou outra, um peixe fora da água. Essa é uma coisa que eu entrei na escola japonesa, fiquei muito tempo, assim, me achando ou esquisito, ou, sabe, ou peixe fora da água. Aí depois eu vim pra cá do mesmo jeito, sabe? Então você meio que já acaba se acostumando, você sabe, faz as Uhum. pazes com esse sentimento e você usa isso ao seu favor, eu acho. Acho que tem formas, assim, de você usar isso ao seu favor, né, também. Sim. mas eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente ser É, brasileira, né? Porque o se brasileiro se adapta. adapta, né? O brasileiro, Sim. mesmo que não goste e tal, mas tá lá, ele vai se moldando, vai se modificando para poder se adaptar e viver com mais facilidade, com mais tranquilidade, né? Sim, com Uhum. certeza. E Gabi, eu tenho uma curiosidade, porque assim, né, gente, eu e a Gabi Hum. estamos ainda nos conhecendo aqui, então tem várias Sim. coisas que eu estou curioso sobre a sua vida também. Uma delas, você falou que você foi É, não, você nasceu no Japão, foi pro Brasil e depois voltou de novo. Uhum. Então, que é o oposto Sim. de mim, assim, que eu nasci no Brasil, fui pro Japão, Exato. né, e saí de lá. Pra você Aham. vir, nascendo no Japão, depois indo pro Brasil, você sentiu, assim, o que que foi mais difícil? O que que foi, que você tirou de boa, assim, sabe? Que você falou, não, essa sou eu. E o que que você mais demorou um tempinho, assim, pra você se acostumar nessa... Gente, acho que
nada a gente tirou de letra. No caso, eu acho que eu não tirei nada de letra. Foi tudo muito diferente, porque eu acho que você, né, vindo do Brasil pro Japão, é um choque totalmente diferente do meu Sim. indo pro Brasil, né? Porque eu acho que o jeito japonês é muito Uhum. fechado, muito. E eu estudei em escola japonesa, então eu vivia aquilo. Pra mim era normal. O normal pra mim era, sabe, diferente do normal pro brasileiro. Então, quando eu cheguei no Brasil, foi muito difícil de me adaptar. Eu literalmente era um peixe fora d'água, assim, mas assim, fora total d'água, nem Aham. perto da água, sabe? Foi muito, foi muito bizarro, foi muito difícil. E eu acho que eu tava numa idade também muito complicada, né? Adolescência, ou pré-adolescência, 11 anos. E você não tinha ninguém E, que você e conhecia essa, lá, né? Amigos, assim, você já tinha amigos antes de você? não, não, nada, nada, nada. Eu era nada. A gente foi sem nada. É, a única pessoa assim que a gente tinha eram meus avós e meu tio-avô, né? Minha tia-avó e meu tio-avô, né? Era assim, é um máximo. E como a gente é do Rio também, não tinha muito contato com descendentes de japonês. Então, pra gente foi assim, muito mais bizarro, porque a gente era novidade na cidade. Eles nunca viram japonês. Primeiro que era uma cidade pequena, segundo, assim, no Rio de Janeiro, sabe? Aham. Quem vai pensar em ir pro Rio de Janeiro? Então, acho que foi ainda pior, assim, porque eu não tinha nem com quem me Uhum. identificar, sabe? Alguma pessoa que tivesse, pelo menos, me entendesse pelo menos um pouco. Então, acho que isso foi bem complicadinho, assim. Não, mas em Santa Catarina também, assim, nossa, eu lembro que esses dias eu vi uma foto minha do Facebook, é, do jardim de infância. Então você vê assim, um monte de loirinho, assim, sabe, descendente de alemão e tal, e tem um japonesinho ali. E a gente acha que a minha família era, tipo, nós éramos os únicos, eu acho, assim, eu acho os únicos asiáticos. Tinha gente, mais uma família, se eu não me engano, de japonês ali, mas só também, assim, duas famílias na cidade inteira. Essa aqui é uma cidade pequena também, né? Mas. E a Hilda foi pro Japão já com alguém da família, né? Seu irmão, né? Então, Ah, não. mais ou menos, né? Porque, na verdade, o meu irmão morava em Haiti. E quando eu cheguei, eu arrumei um emprego de cara para trabalhar num jornal brasileiro aqui chamado Jornal Tudo Bem. Na época tinha dois jornais brasileiros aqui chamado um jornal Tudo Bem, que era o dono era um japonês que ele perguntou qual a palavra que os brasileiros mais usam aqui no Japão. Aí todo mundo falou Daijobu, né? Daijobu. Daijobu quer dizer tudo bem. Tá, Ju? Como é que fala Daijobu em português? Aí, tudo bem. Então ele colocou o nome do jornal Tudo Bem, né? Ah, Então eu fui, Ai, que legal. daí eu fui trabalhar para esse jornal e era para vir aqui para Guma, que tinha um repórter aqui em Oizumi, na cidade dos brasileiros, chamada Cidade dos Brasileiros, e ele estava nem embora, né? Ele teve um filho e tal, e não queria criar o filho aqui, e aí surgiu essa vaga. E eu fui contratada quase que imediatamente quando cheguei aqui. Então, meu irmão morava em Haiti e eu vim para Guma. Cheguei aqui e não conhecia uma alma. Eu não sabia nem chegar aqui, eu não sei nem como é que eu cheguei. aham. Foi por milagre que eu consegui chegar aqui, né? Mas Você estava contando uma quando eu história, cheguei aqui, Hilda. Ah, desculpa, você estava contando uma história de quando você chegou, que você teve que pegar o trem sozinha e tal. Eu achei muito é, engraçado. não, então, eu vim de Haiti, aí eu tomei um trem até Tóquio, e de lá eu tinha que eu ia pegar o Oriomo, que é um trem semi-expresso, que ele vem mais rápido, até a estação de Tatebayashi, que aí o repórter que trabalhava aqui, ele ia me pegar lá, me buscar em Tatebayashi. Aí eu cheguei na estação lá de Kitasenju, e só que essa parte do semi-expresso ela é separada. E em 2004 ainda não tinha muita coisa escrita com letras romanas, né? Quase tudo era em kanji. E ninguém falava inglês. Eu perguntava e comecei a perguntar para as pessoas nas filas, né? Falei, "Deus, você fala inglês, né? Speak English, speak English, né? Desesperada ali. E eu falei, tô indo para Tatebayashi, Tatebayashi. Eu falava para eles, Tatebayashi, Tatebayashi. Daí um menino apareceu e falou, Tatebayashi, e fazia um gesto assim com a mão, vem comigo, né? Aí eu entrei no trem lá meio ressabiada e tal. Só que aí a gente pegou aquele trenzinho que é o pinga-pinga, que é aquele que vai parando Uhum. em todas as estações. Nossa.
E eu tinha visto, né, a programação lá, do trem semi-expresso e eu ia levar 50 minutos para chegar em Tatebayashi. E o pinga-pinga leva umas 2 horas e meia. E aí foi passando, foi ficando mais interior e tal. E eu olhava pra cara do japonês que sentou lá do outro lado. Eu falei assim, menino, tá de sacanagem comigo, né? Onde que eu tô indo parar? E foi indo, foi indo, foi indo. E 2 horas e meia depois, né? Eu lá desesperada já, o menino fala, Tatebayashi. Ele falou, tá chegando, tipo, tá chegando. Ele falou umas coisas lá que eu entendi que, tá chegando Tatebayashi. A próxima estação é Tatebayashi. Aí era mesmo, eu cheguei em Tatebayashi, 2 horas e meia. Ai, obrigado, né? Enfim, Aí ele, conseguiu chegar. é, consegui. É muito engraçado, né? Que, tipo, esse tipo de confiança a gente só É, consegue. Pelo menos eu só consigo ter no Japão, né? Não, imagina, não, eu vou te levar pra Tecnoblast. Eu, tipo, é, É, sério, tem nossa. certeza? não, Sério, você jura? é porque eu já tinha morado 5 horas em Los Angeles, né? Então eu já estava um pouco mais Hum, confiante nos estrangeiros. entendi, entendi. Não, mas a gente depende Já tinha. muito das pessoas, né? Assim, quando você, principalmente não fala a língua, meu, você tem que ter uma confiança, assim, tem que contar, né? Não é acho Sim. que nem é uma escolha, né? Realmente tem que contar com a ajuda, com a bondade das pessoas, porque tem que Contar, Tem que acreditar acreditar no que aquela bem pessoa não vai te dela matar, e. realmente. É. Sim. ele tem que ir na fé com a graça de Deus, né? Não, com certeza, assim, nossa. O Gui tem uma história boa, não tem? Do Ai, gente, isso parque. aí. Com o cara Falando em querendo te confiança, gente, falando em confiança, no Japão, a gente tava conversando, a gente tava aquecendo aqui o podcast, e a gente tava trocando histórias, assim, sobre pessoas estranhas, né, que a gente acaba conhecendo, assim, também fora do Brasil. E eu tenho essa história que é do, né, de um japonês que eu tava num parque, aqueles parques bem tradicionais, assim, japoneses, que tem aqueles peixes, aquelas pontes, pareceu tudo de uma, sabe, aqueles parques que pareciam ser uma pintura, super lindo e tal. E eu ia lá pra escutar música, que não ia ninguém quase, e eu adorava ficar lá escutando música, meditando e tal. E no Japão, assim, uma curiosidade sobre o Japão, é que as pessoas não são muito como posso falar, sociáveis. Tipo, as pessoas geralmente não vão puxar conversa com você se você nunca, sabe, se você é um desconhecido, as pessoas não é igual ao Brasil, por exemplo, que você senta, conversa, abre a sua vida, sabe? E no Japão é um pouco mais diferente. No Japão, as pessoas são um pouquinho mais, assim, reservadas. E nesse dia, é, eu tava sentado sozinho e tal, escutando música, e um japonês sentou do meu lado e puxou conversa. Então, dali já é uma coisa assim que me chamou muita atenção, assim. E esse japonês acho que era um pouquinho mais velho que eu devia ter uns 30 anos e tal. A primeira pergunta que ele fez é: o que que você tá escutando? E eu falei: ah, eu sou brasileiro, eu tô escutando música brasileira. Aí ele virou e falou assim: ah, deixa eu escutar com você primeiro, né? Tipo, tira o fone, deixa eu escutar com você. Comecei a tocar a música pra ele e tal. Nem lembro que música que era. E o japonês gostou tanto que ele falou: ah, dança pra mim essa música. Já achei isso estranho também. Falei, nossa, que tipo de. Primeiro, uma pessoa vem puxar conversa. Eu já era tão antissocial que eu falei, uma pessoa. Quem é que é essa pessoa que vem puxar conversa? Depois me manda dançar. Eu já tô me sentindo usado aqui um pouco. Eu falei, não, aí eu fiquei com medo. Só que eu não sei vocês, quando eu fico com medo, eu não, tipo, sabe, eu não sou do tipo de pessoa que fica grossa e sai correndo, assim, não, às vezes eu obedeço a pessoa. Então eu fui, comecei a dançar na frente desse japonês desconhecido. Não sei que deve ter sido uma música animada, ou não sei o que aconteceu. Mas aí eu fui dançar, esse japonês começou a dançar comigo. Quem passou na frente ali viu duas pessoas esquisitas no meio de um parque dançando. E depois que a performance ali terminou, sentei do lado dele de novo. É aí que eu comecei a perceber, nossa, esse menino realmente é estranho. Ele tava com uma roupa rasgada, camiseta já tava cheia de furo, tava meio sujo. Aí que eu comecei a perceber, só naquela hora que eu pensei, putz, alguma coisa tá errada com esse menino aqui, que O,
O bom foi que você E dançou, cantou, depois. sentou do lado, conversou e Ver- depois percebeu que eu alguma tenho coisa estava um problema, esquisita. assim, Vogue. de julgar o Você caráter das pessoas. tem um grande Um problema. grande problema, talvez. Aí, depois de tudo, assim, que a gente sentou e começou a lhe bater um papo, que eu falei, qual que é o seu nome? Ali que eu perguntei o nome dele. Aí ele, do nada, virou e falou assim, então, hoje eu vim aqui, né, hoje eu vou me matar. Do nada, assim. Depois que eu dancei pra ele, ele vira e fala, vou me matar. Tipo, Aí eu, tá, entendi, assim, tipo, mental. Assim, ai, Ai, que que legal. legal! Não, a minha reação foi, pior que a minha reação foi essa, assim, eu fiquei com um sorriso super amarelo, tipo, legal. Não, brincadeira, acho que não foi legal, não. Horror. Eu falei alguma coisa do tipo, por quê? E ele me explicou assim, não, hoje realmente eu vou me matar, porque eu tô desempregado e tal, eu não tô conseguindo achar um emprego que eu goste, e eu não consigo trabalhar com uma coisa que eu não goste. Esse foi o argumento dele, assim. E óbvio, né, que, gente, saúde mental sendo brincadeira e tal, mas eu virei com todas as minhas forças, não, você não pode se matar. Sabe, eu vi como você dança bem, sabe, não desista. Usei os argumentos que começou a vir ali, rezando mentalmente pra alguém aparecesse naquele parque e me salvasse. E eu falei, ou esse menino vai se matar ali na minha frente, ou ele vai me matar com ele. Então, aí eu tive um impulso, que eu não sei de onde que veio, que eu fingi que alguém tava me ligando. Aí a minha sorte que eu. Gente, nessas horas, falar uma outra língua salva vidas, literalmente. Eu comecei a falar, nem sei o que eu falei, trouxe ali o meu lado ator e comecei a fingir que eu falei que tava no telefone, que era uma emergência. Falei, tchau, muito prazer, sabe? Não se mate, a gente se encontra por aí. E saí correndo, fingindo que eu tava super atrasada por um encontro ali. Mas foi essa história de confianças. Então, É genial, eu amo. vai Confianças. se matar onde? Ai, que legal, posso Não, também? e pior que uma semana depois, eu li, sem brincadeira, eu fiquei procurando nos jornais, pesquisando no Google se tinha alguém, sabe, se encontraram um corpo naquele bairro ali. Eu morava em Takada-no-Baba, que é um bairro em Shinjuku, em Tóquio, e eu fiquei, né, pesquisando ali se tinha alguém que tinha feito. Aí, um mês depois, que eu não tinha contado essa parte pra vocês, um mês depois que eu contei essa história pra, meio mundo ali, e a gente tava andando ali no meio de Tóquio, num outro bairro, e esse menino tava literalmente brincando. Sabe aqueles apresentadores de rua, artistas de rua que toca bateria assim usa balde como Uhum, bateria? Ele tava ali. uhum. Ou seja, ele. Você salvou a Ele levou vida seu Não é? A música conselho. salvou. Brincadeira, gente. Nossa, Não sei se vai ver, ele já era músico e eu não salvou. ouvi. Olha, você dança pra É dança caramba, pra hein? caramba. É, não, foi o poder da Poder, dança. poder do axé. Já trazendo o poder do axé. Poderosa. Assim, o cara pensou, cara, esse moleque esquisito dança pra um desconhecido. Eu vou trabalhar em qualquer lugar Se mesmo. essa pessoa que não tem vergonha, não tem um pingo de respeito, dança aqui na minha frente, quem sou eu pra me matar? A gente vai dar um disclaimer aqui, né? Essa palavra é perfeita, né? Disclaimer. Em português é aviso legal. Olha que coisa horrível, né? Mas é um disclaimer que a gente vai usar muito né. Principalmente eu aqui, eu tô percebendo que a gente fala muito né aqui no Japão. Então, para que vocês saibam, né? Você que está ouvindo que não é do Japão, que não tem amigos japoneses ou que vieram ao Japão, o né é usado na língua japonesa. Então, a gente acaba falando muito né. Toda frase que, né? Acaba, Uhum. você termina com né? E é um vício desgramado e a gente não consegue perder, então desculpa aí já, né? Já vamos nos Com desculpando certeza. pelo, né? Isso acaba Sim. levando, né? Eu também, assim, nossa, eu também já vou me desculpando já logo de cara, porque eu também, né? Eu ainda. É muito estranho. Eu sou brasileiro, mas ainda eu sempre tô sentindo, assim, que como eu cresci fora do Brasil. Eu sou brasileiro de coração, mas assim, tem muitas coisas, por exemplo, muitas palavras que às vezes ainda fogem da minha cabeça, sabe? Palavras, expressões, gírias, assim, nossa, só pela internet mesmo que eu acabo aprendendo. Tem muitas coisas, assim, que
tem uma dificuldadezinha ali, mas a gente vai se virando, né? As gírias As vão gírias vão mudando também, mudando. também, né? Tem muita coisa, o pessoal pega do inglês e tal, vai usando, né? E a gente fica meio por fora, né? Acaba criando uma Mas, linguagem própria, né? eu acho que os brasileiros em cada país, a gente depois vai falar mais extensivamente sobre isso, mas os brasileiros em cada país, eles acabam assimilando um pouco da língua local e acabam, né? Aqui no Japão a gente usa muitas palavras como o né, Muito. mas a gente usa outras, né? Como o daijobu, que eu expliquei agora há Daijobu. pouco, que é o tudo bem. O daijobu todo mundo usa o tempo inteiro, né? Vai pra casa, daijobu, vai Sim. fazendo isso aqui, vou, daijobu, vai comer, daijobu. Tudo é daijobu aqui, né? E eu lembro quando eu cheguei, eu tomei um sustão com esse daijobu, aí que eu vi, todo mundo falava e ninguém me explicava. E pra cá, e pra situações diferentes. Aí eu ficava, daijobu quer dizer legal. Pois, não pode ser legal, acho que daijobu é Pode ser É, qualquer coisa, tá né? tudo bem. E acho que não, acho que da Dioba não deu, sabe? Cada hora. Até que uma hora eu perguntei, né? Eu falei, gente, o que que é Daijobo? Aí me deram várias respostas. vocês estão repetindo esse Me Daijobu? deram, Quem que é esse Daijobu? quem é? Famoso? Ah, Não, E o engraçado é que não tem uma tradução não assim, né, pro tem. Daijobu. É Acho que o muito Daijobu é muito rico, né? único. Não é tudo bem. Tipo, é tudo bem, mas não é, Ah, é tudo ele é, bem. É às vezes tudo bem, ele né? é tudo bem, mas ele pode ser ok, mas ele pode ser Ele pode ser qualquer beleza, mas pode coisa. ser, pode ser até. Fazer o quê, né? Tipo, Daijobu. aceito, não, o É. fazer, não, fazer o que eu acho legal o Shoganai. Shoganai, né? Não, as pessoas que Shoganai, ouvirem esse Shoganai. Nossa. podcast vão sair assim, fluente Shoganai. em japonês, porque a gente vai ensinar todas as palavras. Shoganai, gente, é uma é, mistura. eu não sou fluente, mas vocês que estão ouvindo, Não, mas Shoganai, Vamos lá, aulinha de Shoganai é japonês. maravilhoso. Shoganai. Shoganai é uma mistura bom, do quê, né? É de fazer o quê? Shoganai é fazer o quê? É tipo, Deus quis, né? Não tem o que fazer. Todo brasileiro usa Shoganai, né? Porque chegou na hora, chegou atrasado? Shoganai. 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 Faltou no serviço? Shoganai, né? Ah, Mas o que eu acho, mas eu acho pior o uso do japonês, né? Que o japonês que morreu alguém, eles falam, Shoganai, né? Shoganai, né? sério? Shoganai. Shoganai. Ah. É. Nossa. Mas tem vários, né? Shoganai tem o Motainai também é muito Motainai. legal. Motainai. Ai, Motainai. que Né? desperdício. Que Desperdício. desperdício. Mas Motainai, né? Motainai Olha não que é menino tão bonito. pesado igual, tipo, em português, né? Tipo, você falar, alguém, por exemplo, alguém perde o emprego. Não, alguém não aceita um emprego, vamos supor. Aí a gente fala, ai, que desperdício. Acho que soa mais pesado do que você falar, Motainai, né? Motainai eu acho que é uma mistura, Motainai, né, né? de mais É mais leve. leve, né? Mais É, leve. Motainai é assim, né? O gay é gay. Motainai. Motainai, né? Motainai. É. Não, isso, acho que É. japonês, isso soaria Motainai. pesado Gui. em japonês. Motainai já é, porque acho que Motainai é mais pro, não é nem, acho que Motainai é mais pro material, né? Pro, Não, mas as meninas, né? As Motainai, meninas, Motainai, Motainai. né? Eu nunca ouvi Né? falar. Será que isso Motainai. foi um, será que, eu nunca ouvi, quando eu falo, sou gay, ninguém nunca falou, Motainai, será que isso foi um, Eles não falavam na sua cara, né, Gui? É. Fala com as amigas, ou. Motainai, Nossa, a gente foi numa balada, uma boate gay, né? Aí a gente via, assim, vários homens, a gente só Motainai. pensava, nossa, gente, que Motainai, um nome muito bonito. Ai, gente, outra coisa, pra todo mundo que estiver ouvindo o podcast, se você começar a ouvir, se a gente começar o podcast falando de diferenças culturais e acabar em clube gay, no meio do episódio, é o que a gente faz no dia a dia. Mas voltando um pouquinho E a- lá no nosso tópico original né, da nossa chegada em cada país e tal. Outra coisa, Gabi, que eu ia te perguntar, como você foi, desculpa, quantos anos mesmo Hum. você foi você falou que você foi adolescente, mas quantos anos? 11 11 anos. anos. Eu vim pro 11 É, anos. 11 Então, anos. 11 anos pra você chegar. 11 anos, assim, pra você fazer amizade não é tão difícil, mas também não é tão fácil assim, né? Como é que
Olha. É, Eu acho que o bom pra Gabi foi que pelo menos ela A falava. língua, Eu não sei né? se você escrevia sim, português, mas ela é falava verdade, é português. verdade. Porque muita criança que volta pro Brasil e não sabe falar Ah. Não português. sabe, sim, Aí o bicho pega, é né? Ou verdade. fala Sara, fui no Sara. Sara? É, Sala. Ah! Fui no Sara, é. Meu mãe me deu um bara, né? Minha mãe me deu a bala. Eles falam assim, Uhum. né? Tem criança, Aham, e isso quando falam, né? Que aí coitado, sofre bullying, né? Chega no Brasil. Nossa, meus uhum, pais, assim, eles proibiram. Meus pais não falam japonês. Eles já estão, assim, vai fazer 20 anos já que eles estão no Japão, não falam japonês também. Mas eles proibiam da gente misturar. Né? Sempre acaba misturando no final, mas assim, ele não deixa, eles não, como uhum, eu e meu irmão, nós entramos na escola japonesa muito, tipo, novos. Eu entrei na quinta série. E o Henrique, meu irmão, ele entrou no segundo ano. Então, tipo, a gente tinha acabado de ser. Os dois tinham acabado de ser alfabetizados em português e entrar na escola japonesa. Então, eles tinham horror, assim, em esquecer a língua e não conseguir falar, conversar com os meus próprios pais, sabe? Mais pra frente, assim. Então, uhum. eles obrigavam a gente falar uma língua só. Então, era ou japonês ou português, né? Pra não misturar muito. O que foi ótimo. Uhum. É. Foi ótimo que você aprendeu as Que duas, bom, Não, é. mas é, né? é que também. Minha mãe. Não, não, não. Fala aqui, Não, desculpa não, te não. interromper. Só pra terminar, que eu falei. É que eu também demorei. Eu fiquei na escola japonesa, entrei na Aprendeu quarta japonês. série, fui aprender só no primeiro ano do ensino médio. Eu fiquei 4 anos sem falando assim, nada. Assim, Nó, mas começar do zero no quinto ano é muito bizarro, não? É muito Ah, eu difícil. conheço gente que, cara, que começou mais tarde e, assim, sabe falar muito, muito. Acho que tem uma diferença. Você tem que ter duas coisas. Tem que ter força de vontade pra aprender, uma coisa que eu não tinha. Muita, muita. E você ali ter um jogo de cintura também, né? Então, as duas coisas eu não tinha, assim. Então, por isso que eu Uhum. demorei pra aprender a falar bem, assim. Bem, né? Até hoje, assim, eu ainda tenho eu, algumas dúvidas sobre o meu japonês. eu acho Eu acho que são vários fatores, né? Também, por exemplo, às vezes os pais falam muito bem japonês, É, então fica mais fácil para a criança aprender. verdade. Sim. Às vezes dá sorte, entra num grupo assim que ajuda muito. Tem criança que ajuda pra caramba mesmo, entre os Uhum. próprios brasileirinhos, né? Ou você encontra japonesinho que quer fazer amizade com um estrangeiro, que é mais difícil, mas tem também, né? Então, acho que depende de muitos fatores aí. Não é só a força de vontade, né? É. Porque Uhum. às vezes também a criança sofre Uhum. bullying, por exemplo, na escola. Então ela pega Tipo raiva, eu, né? né? E ela não quer Sim. aprender. Então, daí o porquê da gente ter tanta escola brasileira no É. É. Japão, que é o único lugar fora do Brasil que tem tanta escola, né? Justamente por Uhum. isso que assim, claro, tem muita gente que quer voltar, pretende voltar para o Brasil, então estuda em escola brasileira, tal, para, né, poder acompanhar, aprender direitinho o que vai precisar para vestibular, etc. Mas Sim. muita gente tá ali porque sofreu bullying mesmo. Uhum. E que foi difícil. Chegou aqui com 11 anos, 12 anos, né? Já chega numa época difícil, no Chugaku aqui, que é o ensino fundamental 2, que as matérias já começam a pegar, né? Uhum. E aí você, não é só o fato, não é o fato de você não conseguir saber matemática ou não saber história. É que se você não sabe a língua, Uhum. você não tem como aprender É, É. nada, né? sim. Então fica muito difícil, né? É. Uhum. Você teve alguma Eu dificuldade, acho. Gabi, assim, de bullying e tal? No Brasil, não. Mas é por isso, porque eu sempre falei português e japonês desde Uhum. sempre, assim. Eu estudava em escola japonesa, então eu falava japonês o dia inteiro. Só que quando eu chegava em casa, minha mãe não deixava a gente falar japonês, É. era só português. E minha família inteira só português. Então, assim, a gente. E fazia aula ainda, né? Então, minha adaptação, assim, quesito língua no Brasil foi muito tranquilo. Foi mais, assim, um choque cultural mesmo, a diferença de tudo, assim, Mas, sabe? mas, Na escola. mas eu acho que se adaptar ao Brasil deve ser mais fácil do que uma criança vir É, para o Ah, Japão, né? muito mais, muito mais. Porque eu fui pra. Eu e o Kenzo, né? Eu e meu irmão mais velho, a gente foi pro Brasil, a gente se adaptou bem, assim. E a minha irmã, ela passou. Ela foi pro Brasil com 3 anos, minha uhum. irmã mais nova. E agora que ela voltou pra cá, ela entrou no Chugaku, né? No ensino fundamental 2. E assim, ela tá É. penando pra aprender, penando muito, muito, assim, mas muito. E realmente, mas eu acho que é uma, não sei.
Mas pra mim, eu acho japonês muito mais difícil do que português. É, Em quesito tudo, pra aprender, pra falar. e também essa questão cultural, né? Chega aqui, você é estrangeiro, você tá meio que invadindo o país Uhum, deles, que é uma mentalidade ainda bem de interior, que infelizmente tem, né? Então as crianças não se ajudam, não fazem amizade, e aí fica mais difícil, né? Eu acho que no uhum. Brasil a inclusão é muito mais rápida, muito mais fácil, Sim, né? Vai tentando e sim. tal. Eu vejo aqui que às vezes algumas crianças estrangeiras vêm nas escolas brasileiras e mesmo sem falar a língua, o brasileirinho vai lá, dá uma comidinha, dá um doce para ele, Uhum, pega na Dá uma mãozinha e fala, comidinha vamos boa. dançar, né? uhum. Sim. Né, Gui? Dança para as pessoas no parque. Faz o entretenimento, né? O Gui conquista as Tem a coisa pessoas de dançando, vamos entendeu? entreter Dança, dá essa uma pessoa. cantada. Vamos lá, a gente não fala, mas vamos lá. Eu sei que você gosta de comer, eu sei que você gosta de, né? Você gosta, vamos rir, vamos dançar, vamos fazer alguma É coisa, né? verdade. E eu acho que é Ah, muito diferente. Pessoal, como tá ficando muito longo esse podcast, que as histórias são muito boas, a gente tá lembrando de muita coisa, nós vamos continuar no próximo programa. Então não percam a continuação dessa nossa conversa, hein? Vai lá. We're We're gonna gonna let let you you go 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 now. now. now.